Jesse Pinkman. Você já ouviu falar nesse nome? Você assistiu Breaking Bad, então você tá aí num dos personagens centrais dessa série que eu sou apaixonado. É uma das séries que eu mais gostei até hoje, das que eu já assisti. Vou falar um pouco sobre o construto desse personagem, o que ele tem aí de transtorno mental que vale a gente pontuar, fazendo um paralelo de repente até com pessoas da sua vida que tem essa vivência, que de repente pode ser um sinal de alerta e até para buscar ajuda. Porque o Jesse sim deveria ter buscado ajuda durante o seriado, coisa que infelizmente não aconteceu. Mas antes, se você acha que esse seriado pode sim ser um atrativo para muitos dos seus amigos, familiares, compartilha ele no WhatsApp, no Instagram. Se você quiser também, já aproveita e curte aqui o vídeo, que você vai me ajudar bastante no canal, vai difundir esse vídeo para muita gente. E não esquece de se inscrever e principalmente ativar o sininho para que você veja todas as séries e vídeos que eu comento toda semana por aqui no canal, tá bom? O Jesse, ele é um menino, né? Era um jovem, né? Mas ele era um menino que veio de uma família que era financeiramente estruturada, mas que era uma família que não tinha tanta estrutura na questão afetiva. Existia uma certa displicência com ele, uma certa negligência. Além disso, ele já vinha previamente de não ser um aluno tão bom, tinha dificuldades na escola, umas dificuldades inclusive de autoestima, e foi fazendo com que ele foi se direcionando para achar válvulas de escape para toda aquela angústia interna que ele vivia. E a válvula de escape foi o uso de drogas. E quando a gente o conhece, ele já era um ex-aluno do Walter White, mas era um dependente químico, dependente de metanfetamina. E realmente muito dependente. Ele tinha tanto padrão de dependência, ele não tinha só abstinência, como quando ele começou a ganhar dinheiro do tráfico de drogas, ele fazia o quê? Ele usava para o próprio consumo. Aí, inclusive, é importante fazer um parênteses. Grande parte do que a gente chama de traficantes, né? Os traficantes, muitas vezes, são as pessoas que fazem o próprio consumo. Então, elas traficam para consumir. Não são aqueles grandes traficantes que muitas vezes as pessoas falam ou comentam. E o Jesse nada mais é do que isso. Ele traficava para o próprio consumo. Até que isso foi tomando grande proporção. Mas era um rapaz impulsivo, desorganizado, desatento, muito inquieto, que tinha uma cognição mais concreta, ele tinha pouca capacidade de abstração das situações e que não conseguia se planejar, se organizar adequadamente. A gente não sabia isso previamente, afinal a gente conheceu depois do uso de droga, não sabe se isso também é uma consequência da droga, mas eu acredito que não. Aparentemente ele já tinha esses traços de personalidade que foram agravados pelo uso da substância. E aí, conforme o seriado vai passando, a gente vai vendo os outros traços dele de dependência. O uso aumentado de drogas, quando ele consegue ficar um tempo em abstinência, e mesmo assim, depois de um tempo em abstinência, ele recai. E a recaída dele foi recaída mesmo, porque tem a recaída e tem o lapso. O lapso é quando você volta a usar um padrão menor do que era usado anteriormente, e a recaída é quando você volta a usar, mas aí no mesmo nível ou até pior do que você usava antes. Em determinado momento da série, ele tem uma recaída muito grande depois de uma frustração, inclusive com o Heisenberg e com o Walter White, né? E aí quando ele volta num uso absurdo da droga e se coloca em situações muito degradantes de vida, né? A gente percebe que depois que ele entra nesse meio, a relação com a família dele se rompe completamente, ou seja, era um rapaz que já não tinha nem suporte familiar mais, tudo agravado pela droga, ele não tinha. Os relacionamentos que ele tinha eram relacionamentos instáveis, muitas vezes relacionamentos sem estrutura, sem prevenção, de maneira impulsiva, sob efeito de droga. Então ele corria risco de aquisição de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Ele tinha risco de uso de outras substâncias, além do risco, obviamente, relacionado à polícia, algo mais de âmbito legal, e não tinha nenhuma estrutura familiar que para ele. O que acontece? O Walter White entra como um sócio, mas em um determinado momento entra até com uma figura paterna, porque o Walter White, como era um cara muito rígido, muito manipulador, muito agressivo, ele conseguia fazer com que o Jesse, ele funcionaria como um planejador dos Jesse, um planejador executor. Ele fazia com que o Jesse conseguisse fazer exatamente as coisas que o Walter White planejava, e uma delas era se manter em abstinência. Era, inclusive, um trato deles. Então, o Jesse James, personalidade impulsiva, pouco tolerante à frustração, já dentro de uma dependência química, e obviamente foi se agravando em algum momento do seriado. Ele mantém a abstinência, mas ele ao longo de todo o seriado se mostrava ser um dependente químico. Havia uma grande frustração, ou às vezes até frustrações pequenas, ele recaía
pro uso da droga. Personagem interessante desse seriado, um seriado que realmente é bem legal, bem bacana. Se você quiser saber mais sobre outros seriados, sobre os outros personagens até do Breaking Bad que você gosta, o Hank, por exemplo, qualquer um outro, deixa aqui nos comentários, manda direct pra mim, e como eu faço vídeos toda vez sobre personagens de filmes, séries, analisando de um profundo psiquiatra, de repente eu posso escolher aquele que você escolheu, tá bom? Bem, pessoal, toda segunda, toda quinta tem vídeo novo, eu espero você no próximo vídeo.